isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mais uma vez essa frase: o justo viverá por fé. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Queridos, estamos diante de um texto áureo das Sagradas Letras que nos fala sobre a fé. A fé que nós necessitamos para sermos salvos. Porque, de acordo com Paulo, nós somos salvos pela graça de Deus. Aquilo que Deus fez graciosamente por nós, se entregando por nós, perdoando os nossos pecados. E recebemos esta graça pela fé. Estamos comemorando, semana que vem, né? Daqui a alguns dias, talvez 10 dias, mais uma data da reforma religiosa do século XVI, reforma protestante. Então, esse mês de outubro é um mês também muito importante para todos nós, protestantes, cristãos, porque lá atrás, nosso querido irmão Lutero, ele difundiu e fez um protesto que acabou sendo conhecido como a Reforma Protestante, pelo fato de que foi um protesto que ele queria desenvolver diante de que a palavra de Deus tinha sido esquecida. E assim, nós temos que lembrar sempre desse fato, porque, por vezes, nós também nos afastamos da palavra, nos afastamos da fé verdadeira, genuína. E essa reforma, ela trouxe tanto avanço para o mundo. O texto da pastoral nos fala aí de 3 avanços maravilhosos, né? A primeira aí, a questão de você entender que a autoridade final sobre todas as coisas, ela advém da palavra, das Escrituras Sagradas, do Antigo, Novo Testamento. E assim nós cremos no sola Escritura. Só a Escritura pode, de fato, trazer a palavra, a direção, a autoridade, a revelação para todos nós. E nós cremos também que a reforma trouxe, de novo, a justificação pela graça, pela fé. Ela trouxe tudo isso em conta, de maneira que não é mérito nosso, não tem a ver com o ser humano, aquilo que o ser humano deixa de fazer ou fazer. É Deus quem fez por nós. E assim, nós vamos ver um avanço gigantesco, porque a reforma trouxe também a ideia de alfabetização de todos. A primeira escola pública criada no mundo foi em Genebra. O nosso reformador, João Calvino, ele criou, como pastor de Genebra, a primeira escola pública, para que todos pudessem ser alfabetizados e todos, por sua vez, também pudessem ler a Bíblia, ter acesso ao conhecimento, e ao conhecimento que liberta verdadeiramente, que é a palavra de Deus. Então, olha que beleza, meus irmãos, olha que história maravilhosa. Nós fazemos parte disso tudo. E Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E Lutero foi impactado por esse texto, o texto de Romanos, capítulo 1. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tanto judeu como gentio. Todos são salvos, libertos, por crer no Evangelho, independente da nacionalidade. Não tem a ver com nasceu judeu, não nasceu judeu, não. Todos têm acesso a essa graça pela fé. E o texto diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus aplacou a justiça dele no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, seu único Filho, que morreu pelos nossos pecados. Essa é a história que mudou a história do mundo. Antes de Cristo, depois de Cristo, as nossas vidas também foram mudadas, impactadas por Cristo. E se você ainda não teve essa experiência real e verdadeira que Cristo pode realizar, hoje Cristo te chama para viver esse novo, para viver a vida verdadeira, porque o justo viverá por fé. E quando pensamos em vida por fé, meus irmãos, querido, nós não temos noção daquilo que Deus pode realizar
através de nós e principalmente em nós. Então Deus salva, liberta, transforma, redime, para que eu e você nos tornemos bênção nesse mundo, para que eu e você sejamos luz neste mundo. Eu sou a luz do mundo, disse Cristo. E aquele que está em Cristo recebe a mesma palavra: vós agora sois a luz deste mundo. Não porque temos luz em nós mesmos, mas porque Cristo habita em nós. Cristo mudou a nossa história, habita em nós e vai nos levar a patamares mais altos. Aleluia! Você tem noção do que é isso, querido? Aceite pela fé, viva pela fé e experimente a grandeza de Deus na sua vida, mas o foco não é você. Não foi você que se salvou, não é você que se justificou, não é você que vai realizar qualquer obra. É Ele por meio de você, através de você. Então, é um patamar de vida extraordinário, uma escolha que nós precisamos fazer. Hoje, eu não sei se você passou esse aperto. Chega um tempo do ano que nós fazemos algo interessante, né? Essa madrugada onde estávamos dormindo ali, eu e Laura, pelo menos lá em casa foi assim. E de repente, veio aquele zunido na cabeça da gente, né? E aí é interessante, porque eu faço assim, eu espero ele chegar bem perto. E vai ficando mais forte o barulho, não é verdade? Vai ficando mais forte. Quando ele chega forte, quando ele está bem próximo do nosso ouvido, o que nós fazemos? Aquele tapa. Quem já fez isso? A gente prefere bater no ouvido do que ficar tomando picada e ouvindo barulho na cabeça, com os pernilongos. Querido, nós precisamos tomar decisões que, por vezes, vão trazer consequências. Mas, espera aí, eu gostava disso, eu gostava daquilo. Meu irmão, não tem a ver mais com você. É decisão, é vida plena. A turma lá fora, vamos chegar, pessoal. Em nome de Jesus, tem lugar ainda. O pessoal está em pé lá, vamos chegar. Fica fora do culto não, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, tem lugares aqui ainda. Pedir os diáconos colocarem cadeiras. E aí ninguém fica fora da bênção, em nome de Jesus. Amém? É isso, querido. É viver o extraordinário. É viver a glória de Deus. Pois Deus tem bênçãos sem medidas para derramar em nossas vidas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder, que opera em e é recebido pela fé. É recebido pela fé. Você já recebeu? Toma posse em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa vida plena e abundante que Deus tem para todos nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos ficar de pé mais uma vez? Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Quiete seu coração. É vida abundante, é vida plena. É vida extraordinária que o Senhor tem para todos nós. Aleluia. Nós abrimos mão, Pai. Nós abrimos mão de conduzir nas nossas vidas de acordo com o nosso querer. Essa é a oração primeira que nós temos que fazer. Abrimos mão de decidirmos por nós mesmos, porque não tem a ver mais conosco. É o Senhor. É como Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, nessa terra, eu vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e pagou o preço pelos meus pecados. Então fica clara a mensagem para todos nós, que o amor de Deus é grandioso, é extraordinário. Não tem pessoa nesse mundo que nos ama mais do que o Senhor, que
foi capaz de morrer a nossa morte, Pai, para vivermos a sua vida. E nós tomamos posse dessa fé, dessa graça maravilhosa. Até essa fé foi recebida do Senhor, Pai, porque nós somos escolhidos pelo Senhor, Pai. Fomos escolhidos. Não foste vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto. João 15. Tua palavra nos ensina, Pai, em Efésios 2, que é dom de Deus. É dom de Deus a salvação, é dom de Deus a graça para ser salvo, é dom de Deus a fé salvadora. É presente. E nós não podemos viver como se nós não recebemos isso. Se há alguém aqui na manhã desse dia que ainda não recebeu e não aceitou essa graça, que seja o tempo desse meu irmão, minha irmã, dessa pessoa, ser transformada pelo poder de Deus. E agora também, Deus, em o nome de Cristo Jesus, aqueles que já creem, mas ainda não estão vivendo pela fé, o justo viverá por fé. Aquele que ainda quer viver do jeito dele, da maneira dele, porque tem que ser tudo do jeito dele. Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, e transforma, liberta para a glória do teu nome e abençoe a tua igreja com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta-nos, ó Pai, guia-nos, ó Deus, para lugares mais altos, para viver, Deus, pela fé, recebendo e vivendo extraordinariamente o plano maravilhoso que o Senhor tem para todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.